Está começando mais um Universidade aqui na Web Rádio Universitário FDPA, o programa que leva até você tudo o que acontece no universo acadêmico. E hoje vamos falar sobre oportunidades. Estão abertos importantes editais de pesquisa e inovação da UFDPA que visam incentivar a produção científica e o desenvolvimento de soluções com impactos na sociedade. Para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos o professor Jefferson Soares de Oliveira, pró-reitor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. Professor Jefferson, seja muito bem-vindo à universidade, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado, Catarina, pela oportunidade de estar aqui participando neste momento importante, de divulgação de dois grandes editais da UFDPA, que é o Programa de Incentivo à Pesquisa e o Programa de Incentivo à Inovação. Professor, para a gente começar, o que são esses editais lançados pela Propop e qual a importância deles dentro da universidade? Bom, esses dois editais, na verdade, no ano de 2026, eles estão em sua terceira edição. É o terceiro ano que a gente disponibiliza esses editais. Eles foram idealizados, ainda no ano de 2023, como resposta a uma necessidade que nós identificamos dentro da universidade de diferentes grupos de pesquisa da instituição. Então, nós tínhamos pesquisadores que precisavam de reagentes para realizar seus experimentos no laboratório, alguns precisavam de pequenos equipamentos, outros precisavam de recursos para concluir a sua publicação, participar de eventos, enfim. Então, as demandas eram diversas e nós realizamos um estudo profundo e identificamos a possibilidade, por meio desses editais, de incentivar o desenvolvimento de ações de pesquisa e de inovação na universidade, por meio da disponibilização de recursos, para que os pesquisadores pudessem finalizar as suas pesquisas ou seus projetos de inovação. Então, depois de todo esse estudo, nós nos espelhamos em boas práticas de grandes instituições do país. Também tivemos o apoio do procurador, o Dr. João, procurador federal junto ao UFDPA. E após todo esse diálogo, no ano de 2024, em fevereiro de 2024, nós aprovamos no CONSUNE a resolução número 62, que ela estabelece as normas e os detalhamento relacionado à concessão de recurso aos pesquisadores da universidade para o desenvolvimento da sua atividade de pesquisa e de inovação. Então, esses dois programas têm por finalidade incentivar pesquisa e inovação na UFDPA. E de forma geral, quem pode participar desses editais? Bom, nos editais podem participar tanto docentes como técnicos administrativos da instituição, com vínculos ativos com a UFDPA, desde que tenham o título de doutor. Então, é necessário o título de doutor, mas tanto o professor como o técnico administrativo pode submeter a sua proposta. Então, daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Universitária. Fique conosco e até daqui a pouco. E voltamos com o nosso Manhã Universitária, agora falando sobre os editais. Vamos falar primeiro sobre o edital voltado à pesquisa. Qual o principal objetivo desse edital? Bom, o edital de incentivo à pesquisa, o programa de incentivo à pesquisa, ele tem por principal objetivo, tanto fomentar como estimular as atividades de pesquisa que são desenvolvidas por servidores da instituição, docentes e técnicos administrativos, independentes da área de conhecimento. Então, todos os professores e técnicos administrativos elegíveis estão aptos a submeter propostas. Existem requisitos específicos que os interessados eles precisam cumprir? Sim, o edital ele elenca requisitos básicos para a participação nos editais. Aí um aspecto importante é que para concorrer ao edital do ano de 2026, não pode ter sido contemplado no edital publicado no ano anterior.
né? Os nossos editais, né, eles são bianuais, então eles têm vigência de 2 anos, né? Então quem ganhou ano passado não pode concorrer esse ano, né? Quem ganhar esse ano não pode concorrer no ano que vem, né? A gente adotou essa estratégia para que nós pudéssemos contemplar mais servidores dentro da universidade. Eu ganhei esse ano passado, então esse ano eu não vou poder participar, para que outros colegas também possam participar e serem contemplados e terem suas pesquisas incentivadas, né? Então esse é um requisito de participação, né? Além disso, é solicitado que o proponente, né, ele tenha currículo Lattes atualizado, e no currículo Lattes, né, do CNPq, ele tem que estar lá marcado com vínculo com a UFDPA, né, ele tem que colocar lá que ele é docente ou que ele é técnico administrativo vinculado ao UFDPA. Ele também precisa ter uma conta, um perfil no Google Acadêmico vinculado ao UFDPA. Ele também precisa ter um ORCID, né, que é a siglazinha ORCID, né, ORCID, algumas pessoas falam, né, vinculado também ao UFDPA. E participar de grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Pesquisas do CNPq, autenticado pela UFDPA, né? E ter projeto de pesquisa cadastrado na Propop, né? Algumas pessoas se questionam por que da necessidade, né, desse grau de exigência, né? É muito importante que nós tenhamos nessas bases de dados, né, informações dos servidores, né, vinculados ao UFDPA, porque essas informações elas fortalecem as bases de dados de indicadores institucionais e, em muitos casos, elas são utilizadas para fins de concessão de recursos, tanto como bolsas de pós-graduação, bolsas de iniciação científica. Algumas agências financiadoras utilizam esses indicadores para fim de concessão de recursos. Então, a gente, por meio dos nossos editais, estimula que os nossos servidores se cadastrem nessas bases de dados, se vinculem ao FDPA para que os nossos indicadores eles aumentem e, consequentemente, a UFDPA consiga captar mais recursos para a instituição. Professor, e como funciona o processo de submissão das propostas? É algo complexo? Não, a submissão ela é um procedimento bastante simples, né? No edital, lá tem um link para um Google Forms, né? O proponente, ele acessa esse link do Google Forms, vai preencher algumas informações básicas nesse Google Forms, e também vai ser necessário que o proponente anexe 2 arquivos, né? O orçamento, que é o anexo 1 do edital, e a ficha de produção acadêmica, que é o anexo 2, né? Aí um detalhe importante, né, é que a ficha de produção acadêmica, né, o pesquisador, ele vai preencher a pontuação dele, né? Lá tem vários itens, ele vai indicar, né, onde ele pontua em cada um daqueles itens, e ele vai colocar juntamente com o anexo 2 a cópia do seu currículo Lattes. Não há necessidade de apresentar os comprovantes da pontuação, né? Por exemplo, lá tem artigo A1, ele coloca lá os anos, né? São 4 anos de avaliação, ele coloca lá, no ano de 2024 eu tive um artigo A1, no ano de 2023 eu tive um artigo A1, né? Não há necessidade de colocar o artigo, somente a cópia do currículo Lattes, para que a comissão possa conferir as informações que são apresentadas. Como essas propostas elas são avaliadas e selecionadas? Pronto. Depois de submetida a proposta, né, os documentos serão submetidos para análise por consultores ad hoc, né, que são, na verdade, pesquisadores que foram contemplados em edições anteriores do edital. E os pesquisadores vão avaliar o preenchimento da planilha lá de pontuação, considerando os últimos 4 anos de produção do proponente, né? Então, o período de avaliação vai ser de 2023 a 2026. Aí, neste aspecto, é importante mencionar, né, que o nosso edital de incentivo à pesquisa, ele tem alguns itens que consideram, né, aspectos relacionados à inclusão, né? Então, se, por exemplo, o proponente ele tiver filhos de até 10 anos de idade e o proponente tiver, né, sido beneficiário de licença maternidade
né? Licença paternidade estendida ou licença adotante, né? Ele vai ter um acréscimo nesse período de avaliação. Ao invés de ser avaliado os últimos 4 anos, vai ser avaliado os últimos 6 anos de produção acadêmica. Se o pesquisador também tiver filho com deficiência, né, independente da idade, ele também tem esse acréscimo no período de avaliação. A gente incluiu esses critérios, né, de equidade porque a gente entende que esse afastamento para cuidar dos filhos é algo muito importante na vida do servidor, né? E que a gente sabe que esse cuidado em algum momento pode causar um prejuízo na produção acadêmica, né? Então, uma pessoa que passa por esse período, ela perderia, né, em termos de concorrência com um pesquisador que não enfrentou esse tipo de experiência, né? Então, a gente inclui nos nossos editais esses critérios, entendendo que esse momento da vida é muito importante e que isso precisa ser considerado na trajetória acadêmica dos nossos servidores, né? Aí, neste caso, os pesquisadores que se enquadram nesses critérios, além de enviar o orçamento e a planilha de produção, precisam anexar no formulário um comprovante de que ele se enquadra dentro daquele critério. Qual o valor máximo que pode ser solicitado por projeto? Pronto, né? No programa de incentivo à pesquisa, cada proponente pode solicitar até R$ 5.000. Ele pode pedir R$ 1.000 ou R$ 5.000, né? Então ele tem aí até R$ 5.000 para solicitação. Que tipo de despesas podem ser financiadas com esse recurso? Pronto, esse recurso, o proponente pode executar ele dentro de 2 rubricas, né? Ou seja, ele pode adquirir itens de capital ou itens de custeio, né? Que seriam esses itens de capital, né? São equipamentos e material permanente, né? Ou então ainda aquisição de material biológico, né? Então, por exemplo, eu preciso de uma balança, né? A balança ela é considerada um item de capital. Então, o pesquisador compra um capital. Eu preciso de um computador, né? Eu preciso de uma mesa, né? Tudo isso entra dentro da rubrica capital, né? Custeio está mais relacionado àquilo que tem vida útil mais curta, né? Então, por exemplo, eu preciso de um reagente X para fazer um experimento, entra como custeio. Eu preciso de material de escritório, papel, caneta, isso entra também como custeio, né? Como custeio também entra, por exemplo, eu quero participar de um evento científico e eu quero pagar a inscrição do evento com esse recurso. Eu posso? Pode, né? Ele pode pagar e o banner que eu vou usar no evento? Você pode também imprimir o banner. Eu preciso pagar uma taxa de publicação em uma revista. Você pode usar o recurso para pagar essa taxa de publicação, né? Então, o edital descreve lá exemplos de elementos de despesa, né? E a ideia é fortalecer a pesquisa dentro da instituição. Quando os recursos eles podem ser utilizados? Até quando? Bom, o edital prevê que a contratação das propostas selecionadas acontecerá no mês de agosto de 2026, né? E os contemplados têm até o dia 31/7/2028 para executar completamente o recurso, né? Então, são 2 anos para a execução desse recurso. Você poderia informar qual o prazo para a submissão das propostas? O edital, o Programa de Incentivo à Pesquisa e o Programa de Incentivo à Inovação, né, ambos os editais, eles foram lançados junto com a festividade de comemoração dos 8 anos da FDPA, e as inscrições já se iniciaram no dia 17 de abril, e elas se encerram no dia 17 de maio agora, né? Então, estamos no período de inscrição, né? A gente convoca os servidores para submeter a sua proposta. Então, Manhã Universitária de volta já, fique conosco e daqui a pouco a gente volta. E voltamos com o nosso Manhã Universitária, agora falando do edital de inovação. Qual a principal diferença dele entre o edital de pesquisa? Bom, na verdade, são algumas diferenças, né? Mas a principal diferença entre os 2 editais
é que o programa de incentivo à pesquisa, né, como o próprio nome já menciona, ele tem por objetivo incentivar o desenvolvimento da pesquisa dentro da instituição, né, fortalecer a pesquisa na universidade. Já o programa de incentivo à inovação, ele tem por finalidade contratar ideias inovadoras, né? Que, na verdade, o programa de incentivo à inovação, ele não foca na pesquisa básica, mas sim num produto ou um processo que venha a atender a demanda da sociedade. O edital menciona projetos com potencial de mercado. Que tipo de iniciativas se encaixam nessa proposta? Quando a gente fala em potencial de mercado, né, na verdade a gente está querendo falar um pouco sobre a capacidade de uma solução, de um produto ou de um processo, né, ou de um serviço inovador, atender às demandas reais de usuários, né? Então, o programa de incentivo à inovação, ele prevê a contratação de propostas no qual o proponente, né, apresenta uma solução de uma problemática real da sociedade. Quem pode participar desse edital e quais são os principais requisitos? Pronto, né? Semelhante ao edital de incentivo à pesquisa, né? O edital de incentivo à inovação, ele também é destinado a docentes e técnicos administrativos da universidade com vinculativo e com título de doutor, né? Também o proponente ele não pode ter sido contemplado na edição anterior, né? Aí um detalhe especial é que no programa de incentivo à pesquisa, ele não poderia ter sido contemplado no ano de 2025. No de incentivo à inovação, ele não pode ter sido contemplado nem no ano de 2024, nem no ano de 2025. Né? Então, embora o prazo de execução do proposta seja de 2 anos, ele não pode ter sido contemplado nos 2 anos anteriores. Nós queremos ampliar a quantidade de projetos inovadores na universidade financiados com esse recurso. Né? E aí, semelhante aos demais, ao edital anterior, ter cadastro na plataforma, ter curriculados cadastrados na plataforma, né, do CNPq, manter o Google Acadêmico ativo, manter perfil do ORCID, ter projeto de pesquisa cadastrado na Propop e apresentar projeto de inovação com TRL no mínimo igual a 3. Um termo que aparece é justamente o TRL, relacionado à maturidade tecnológica. O que significa na prática? Pronto, né? Esse termo TRL, na verdade, é uma sigla em inglês, né, que traduzindo para o português significa Escala de Maturidade Tecnológica, tá certo? Esse método, né, ele foi criado na década de 70 pela NASA, né, que é utilizado para avaliar, né, o nível de maturidade de uma determinada tecnologia, né? Então, embora criado na década de 70, ainda hoje ela é uma ferramenta utilizada, né, para avaliar essa maturidade de uma determinada tecnologia que está sendo desenvolvida. Né? É uma escala que ela é amplamente utilizada pelas agências de fomento mundial, né? E ela divide, na verdade, ela é dividida em 9 estágios que representam o processo de evolução desde a pesquisa inicial até a comercialização de um determinado produto, né? Então, quando a gente analisa essa escala de 1 a 9, a gente entende que a pesquisa básica ela fica ali na escala 1 e 2. Quando ela chega no nível 3, ela já passa do estágio de pesquisa básica para um processo de uma fase de validação. Né? Então, projetos que se enquadram nesse nível de maturidade maior ou igual a 3, né, eles já são considerados projetos inovadores. Né? Então, a gente esperado que as propostas submetidas apresentem esse grau de maturidade. No nosso edital, a gente coloca um link, né, que o proponente clicando, ele vai ser redirecionado para um vídeo em que a pessoa vai conseguir ter um detalhamento maior, um esclarecimento maior de como esse método é utilizado, né?
E também existem ferramentas disponíveis na internet para você conseguir identificar o grau de maturidade do seu projeto. E como funciona a submissão nesse edital? O que é exigido dos proponentes? Pronto, né? O projeto de incentivo à inovação, ele é bem diferente do programa de... Aliás, o programa de incentivo à inovação, ele é bem diferente do programa de incentivo à pesquisa. No edital de incentivo à pesquisa, o pesquisador precisa preencher uma planilha com a sua produção acadêmica, considerando os 4 últimos anos, né? 6 anos, né, em casos especiais, né? No programa de incentivo à inovação, o currículo do proponente é algo que não é passível de análise. Aqui, no programa de incentivo à inovação, nós queremos contratar ideias. Então, o processo de submissão é um pouquinho diferente, né? Lá no edital tem um link para um forms, no qual o pesquisador vai anexar 2 arquivos. O anexo 1, que é um projeto de inovação. Esse projeto ele vai conter alguns elementos, como, por exemplo, o título do projeto, o resumo, o objetivo, o problema, mercado e a proposta de valor, né? A classificação da proposta em termos de TRL, né? O grau de maturidade, né? As ODS, a viabilidade técnica, enfim. Então, é um projeto que vai descrever em detalhes, né, a solução que se pretende apresentar, né, considerando, né, o impacto que essa proposta tem na sociedade. Além desse projeto de inovação, é solicitado um pitch deck, né? O que seria esse pitch deck, né? É um material apresentado, estruturado, na verdade, na forma de apresentação de projeto de inovação, né? Geralmente ele tem aí até 12 slides, e que ele sintetiza de forma clara e objetiva e visual quais são os principais elementos da proposta, incluindo, por exemplo, o problema, a solução, a proposta de valor, o estágio de maturidade tecnológica, né, que é o TRL, o diferencial tecnológico dessa proposta, qual é o mercado que se pretende alcançar com essa solução, a equipe e o plano de desenvolvimento do negócio, tá certo? Aí é importante, né, que os proponentes tenham em mente que esse pitch deck ele não é uma apresentação clássica de pesquisa com introdução, materiais e métodos, resultados esperados. Não. Ele tem uma formatação um pouco diferente, né? E aí nós no edital colocamos um link para que o proponente possa acessar e compreender bem qual é a estrutura que esse pitch deck deve conter. Como acontece o processo de avaliação das propostas? Quais são os critérios? Quais os critérios são considerados? Pronto, né? Todos os projetos, todas as propostas que forem submetidas, né, para o programa de incentivo à inovação, eles serão encaminhados para consultores ad hoc, especialistas nessa área de inovação, e os consultores eles vão se basear em uma planilha, né, uma tabela que está disponível no edital, em que são elencados alguns critérios, né? Então, as propostas vão ser analisadas quanto ao potencial de mercado, a maturidade tecnológica, o diferencial tecnológico, o impacto socioambiental, a viabilidade técnica e a qualidade do pitch deck, né? Cada um desses critérios tem um peso, né? E a depender da pontuação que o consultor der a cada um desses itens, né, vai compor a nota final da proposta. Qual o valor máximo de financiamento nesse edital? Bom, no programa de incentivo à inovação, né, as propostas, o proponente pode solicitar até R$20 mil, né? Então, são R$20 mil que podem ser executados na forma de capital ou de custeio, né? Semelhante aos itens de financiamento do programa de incentivo à pesquisa, né? Então, aquisição de pequenos de equipamentos, solicitação de prestação de serviço, como, por exemplo, manutenção de equipamentos, aquisição de reagentes, taxas de publicação, taxas relacionadas à redação de patentes, né? O edital traz lá uma série de itens orientando, né, como executar o recurso.
Professor, e que tipo de despesas podem ser cobertas, especialmente no caso da inovação? Além desses que eu acabei de mencionar, Sim. né, uma perguntas que comumente surgem, né, é o pagamento de serviços de terceiros, né? Por exemplo, um pesquisador aprova uma proposta e ele tem um produto e ele quer fazer uma análise nesse produto específica e ele quer saber se ele pode, por exemplo, pagar uma empresa para fazer essa determinada análise. Ele pode, né? E também ele pode, né, pagar custos relacionados à elaboração de pedidos de patente, né, englobando também a redação do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e da confecção dos desenhos tecnológicos, que são comuns nesse tipo de edital. Qual o prazo de submissão e execução dos projetos? Bom, semelhante ao programa de incentivo à pesquisa, né, a contratação das propostas vai se iniciar também no mês de agosto de 2026 e o recurso pode ser executado até o dia 31/7/2028. Né? Então, são 2 anos para execução do recurso. Então, hoje a gente conversou com o professor Jefferson Soares de Oliveira, pró-reitor da Propop, sobre importantes editais de pesquisa e inovação que estão aí com inscrições abertas na UFDBA. Uma excelente oportunidade para docentes e técnicos que desenvolvem projetos e fortalecerem aí a produção científica e contribuírem com soluções para a sociedade. Então, professor, muito obrigada pela sua participação. Queria aproveitar o momento, né, para dizer que a equipe da Propop, né, está à disposição para prestar esclarecimentos, né, com relação ao edital de incentivo à pesquisa. A professora Ana Gessia, coordenadora de pesquisa de graduação, né, está à frente do edital, né, está disponível para prestar esclarecimentos. O programa de incentivo à inovação, professor Giovanni Rebouças Pinto, né, que é o coordenador de inovação e propriedade intelectual, né, e a equipe da Propop também está lá de portas abertas para esclarecer qualquer dúvida que surgir. Perfeito, professor, muito obrigada. E você que está nos ouvindo, fique atento aos prazos e não perca essa oportunidade. Eu vou ficando por aqui, mas continue na programação da Rádio Universitária UFDPA. Um grande abraço e até o próximo Universidade.